Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotá, toda terça-feira às 7 da noite, um programa inédito para você. Durante muito tempo, a saúde foi tratada em partes isoladas. Pele de um lado, hormônios de outro, alimentação, parte emocional, sintomas tratados individualmente, enquanto o corpo tentava avisar que tudo está conectado. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde integrada, tratamentos multidisciplinares e a importância de olhar o paciente de forma completa, porque tratar apenas o sintoma pode aliviar, mas nem sempre resolve a causa. Fica comigo que está começando mais um Tricotá. Começando o Tricotá de hoje vamos falar sobre saúde 360, o que o corpo fala, quais são os sinais e essa saúde integrada. Olha só as convidadas que estão aqui comigo hoje, Thaís Campreger, nossa tricoteira, cirurgiã dentista. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, ansiosa por esse programa, com essa pool de mulheres profissionais aqui da área de saúde, vai ser fantástico. Hoje não foi proposital, mas acabou sendo um tricotá especial e um sofá só aqui com saúde. Nossa tricoteira nutricionista Luciana Kirsten. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, Vanessa. Feliz demais. Até porque a nossa convidada já é de casa, né? Você já deu um spoiler, já né? Já dei um spoiler. Então, é de casa e olha, vai ser uma delícia. Está aqui com a gente hoje também Mitra Keres, que é a nossa médica, que trabalha com saúde integrativa. Seja bem-vinda, Mitra. Muito obrigada. Pela convidada, estou animadíssima também pela conversa. E a nossa convidada, ela é uma convidada muito especial porque ela já fez parte do elenco, ela é da área da saúde, é uma amiga que eu gosto, uma profissional que eu admiro demais. Vou chamar ela para vir para cá. Vem, Roseli Andrade, nossa médica, dermatologista e tricoteira. Isso aí. Bem-vinda, Rô. Obrigada. Uma vez tricoteira, sempre tricoteira. Um prazer ter você aqui mais uma vez, hoje como convidada. Obrigada numa cadeira nova, com tricoteiras novas. E é um prazer, obrigada pelo convite. Prazer é nosso de ter você aqui de volta e num novo momento, né, Rô? Eu acho que tão gostoso quando a gente conversou e ela falou que está no momento de expansão da clínica. A Roseli já é uma médica dermatologista muito conhecida e tá fazendo uma mudança aí. Conta pra gente, Rô. Até meu afastamento, né, de estar aqui como colaboradora semanal do elenco, foi para isso, né? Me recolhi um pouco de algumas atividades para que eu pudesse dar atenção para essa nova fase da clínica. Então, são 25 anos de dermatologia aqui na cidade e verificando agora, por um momento até da saúde das pessoas e da solicitação das pacientes, uma necessidade de integrar um pouco melhor os pacientes com emagrecimento, queda de cabelo, alterações hormonais. Ainda 70% até 75% do meu público é feminino, mas também os outros 30% dos masculinos também têm alterações hormonais. A gente está vivendo mais, né? Buscando mais saúde ao longo da vida, porque eu sempre brinco, a terceira idade ou as últimas primaveras, todo mundo diz, é a melhor idade, mas se ela não for bem construída e se ela não for bem assessorada, principalmente na saúde dentária, saúde nutricional, saúde metabólica, a gente não tem essa qualidade de vida no final da vida. E a gente está vivendo mais e queremos viver melhor. É fato que a Rô trouxe aqui pra gente. Nós já fizemos um programa falando sobre longevidade, sobre não só viver mais, mas viver mais e melhor. Eu acho que é uma geração que tem esse olhar muito preocupado. Eu sou uma pessoa que vivo isso, assim, no meu dia a dia. A gente fala sobre estética, mas a saúde, a qualidade de vida é algo que está muito, muito forte. Uhum. Eu vou passar para as meninas aqui. Claro. E, Lu, a sua área de atuação também, você trabalha integrada com muitas médicas, sim, né? Com outras especialidades, mas você tem esse olhar também, né? Sempre tive, por conta até da minha própria idade, né? Então, o que eu busco
é o que eu entrego para as minhas pacientes e para os meus pacientes. É essa qualidade de vida, tendo esse olhar 360, saúde bucal, estética, porque elas chegam, né? Eu tô mais flácida, eu tô derretendo, eu tô usando a canetinha, aí eu tô meio derretida, e o que eu faço? Injeto isso, injeto... Então, vamos construir, vamos na base. Vamos ver como é que está essa estrutura da sua pele, como é que está essa estrutura muscular, como que você está estimulando, o que você está suplementando, o que você está entregando de alimentação, que é o mais importante de tudo. Então, depois, as especialidades, elas chegam, então, com as cerejas do bolo de cada especialidade. Cada uma de nós aqui, a gente consegue fazer uma entrega muito especial e muito direcionada, assertiva para essas pacientes, mas com uma base na construção, que é a alimentação. E Thaís, quando a gente fala de saúde bucal, não é só saúde bucal, né? A gente pensa em outras questões também, né? Sim, eu vejo hoje em dia, mais do que nunca, por exemplo, a necessidade de você ter bons colegas, parceiros. Vou dar um exemplo assim, o paciente procura porque está roncando. Ou porque tem bruxismo. Eu falo, eu sozinha, eu não vou resolver o teu problema. Então, o paciente que ronca, eu preciso encaminhar para nutricionista. O paciente que tem bruxismo tem que fazer terapia. O paciente que tem que usar aparelho, criança, jovem, adulto, muitas vezes tem que fazer fono. Então, eu acho que olhar para o paciente, não só pensando que ele tem que ficar com um sorriso bonito, eu falo, bonito é a última etapa. Sim. Vamos cuidar de saúde, de função, quando a gente fala em dentes, não vamos esquecer que os dentes, a função é mastigatória, né? Não é fotográfica. Exato. Eu quero ficar com o dente bonito, mas a gente tem algumas etapas. Vamos promover saúde, função, e depois a gente deixa o dente bonito, porque se não tiver saúde e função, ele vai ficar bonito por pouco tempo. Sim. Então é necessário, muitas vezes, integrar com as demais especialidades, para você entregar para o paciente algo duradouro. Né? Ninguém quer começar o tratamento com 50 anos e com 60, 70 ter que ficar refazendo. Até antes de ir para você, tá, Mitra? Eu já vou aí. Assim, gente, hoje também é um programa que vocês, se quiserem, eu levanto e vocês tocam esse programa, tá? eu vou só jogar aqui pra rua. A Thaís falou sobre a questão da funcionalidade, da estética, da saúde antes da estética. Uhum. Porém, também, dentro da sua área, que é a dermatologia, muitas pessoas querem só o ficar bonita. Uhum. Como é que eu sou sua paciente, eu sei como que é o seu olhar, mas como que você enxerga isso, a questão da saúde antes da estética? Eu sempre... uma minha bandeira e o meu lema é saúde da pele, né? E beleza com naturalidade. Então, há sempre as frases que você mais vai ouvir falar e sempre os slogans serão esses dois. Quando o paciente me procura e ele vem para fazer uma toxina, eu pergunto, há quanto tempo você não vai no dermatologista? Muitos nunca foram. Então, nunca foram avaliados minuciosamente na parte da pele se tem alguma pinta importante. Às vezes ele tem uma pinta que ele não valoriza e que para mim, quando eu olho, o olhar médico me traz dicas de que aquela pinta pode evoluir para um câncer de pele, e outras que são esquisitas, que são coloridas e que o paciente acha que é preocupante. A minha mãe comentou, a minha mulher pediu para eu ver, e não são preocupantes. Então, a avaliação dermatológica, eu brinco que é igual a avaliação do dente. Você tem que ir pelo menos uma vez por ano, o ideal é de 6 em 6 meses fazer a higienização, mas uma vez por ano, gente, oftalmologista, dermatologista, para fazer um scanner na tua pele. Então, veio fazer toxina botulínica, eu vou pedir para avaliar a tua pele se for a primeira vez e você nunca passou no dermatologista. Então, começa daí a saúde. E vendo isso, hoje no consultório, eu tenho atendido, acho que 70% das pacientes, ou 60%, estão fazendo emagrecimento. Então, hoje, o acesso às canetas, aos injetáveis, aos soros, ao não sei o que, está mais fácil. E, às vezes, eles não estão fazendo com uso médico. Aí coube a minha preocupação onde você está fazendo. Eu ou indico esse profissional ou agregar esse profissional na minha clínica. Foi por isso essa intenção. Porque ela chega pra mim, eu tô derretendo o rosto, tá derretendo o rosto por quê? Porque eu perdi peso. Como que você perdeu esse peso? Tô usando uma medicação que fui ali num lugar. Outro dia uma me mostrou que tá num grupo utilizando uma medicação injetável
uma pessoa que ela supostamente acha que é médica. Eu falei, mas você não tem medo? Ela é médica. Sabe que eu não perguntei? Eu falei, deixa eu ver onde é. É o nome de uma clínica genérica, estética. E ela tá num grupo de 250 pessoas que também estão fazendo isso. Aí eu falei, mas o injetável é a canetinha que você compra na farmácia? Não, doutora, ela disse que é de uma farmácia de manipulação ótima. Então ela não sabe a origem, ela não sabe se a pessoa que está injetando é médica ou não. E quantos são os riscos? Aí coube a mim parar tudo que estava fazendo, levar, sentar ela e falar, meu amor, olha aqui no meu olho. Então eu vou te indicar para uma profissional. Você pediu exames? Sabe o que ela me falou? Eu levei exames de 2023. E a profissional disse que estava tudo bem. Aí eu falei, não, alguma coisa está acontecendo no mundo. E aí você fala, não, mas é que essa sua paciente, Roseli, ela tinha alguma dificuldade intelectual para entender? Não, ela não tem. É no mundo, Roseli. Ela não tem dificuldade intelectual para entender, ela não tem dificuldade financeira para pagar a caneta original na farmácia, mas ela foi intuída a ir nesse local porque as amigas estavam indo e outras 250 estavam naquele grupo fazendo a mesma coisa. Isso para mim é de uma preocupação de saúde pública. Então, se a gente puder falar o tempo todo, então, mas é de uma farmácia de confiança, que farmácia de confiança é essa? Qual a procedência? Então, qualquer deslize, imagina o que essa empresa, que é a detentora dessa marca, tem de controle, de rigorosidade. Ai, por que eu não posso comprar ela no outro país e trazer para cá? Porque precisa de refrigeração, precisa manter o grau de estabilidade. Então, são tantas coisas. E aí, além de tudo, procurar um profissional que não é médico para poder estar induzindo isso. E aí ela vai fazer a dieta, ela não está se preocupada se foi o endócrino, se foi o nutrólogo. E o que ela está se alimentando? Ela não está se alimentando de nada. E aí ela tá fazendo quantas horas de jejum intermitente e qual é a qualidade desse suporte. E aí eu peço os exames dessa paciente que era de 2023, os exames hormonais todos alterados. E sua ginecologista, não, é que agora meu foco é emagrecer. Não, gente, a gente não é compartimento, saúde, né? A gente tem foco em saúde. Então, eu acho que é um dever nosso, profissionais da saúde, e que somos corretas e que fazemos a coisa embasada em cada paciente, não tem receita de bolo, e a gente sabe quantos colegas copiam e colam a receita, e quando você vai lá, tô indo em fulano de tal, olha a minha receita, tá exatamente igual à minha. Então é a mesma dieta para todo mundo, é a mesma dosagem de medicação para todo mundo, e assim, tem caneta para emagrecimento, tem caneta para obesidade. Então, quantos quilos você precisa perder? É um obeso que precisa eliminar 50 quilos? É um obeso que precisa eliminar 25? Ou então é uma pessoa que está com preguiça de fazer uma alimentação rigorosa e precisa eliminar 3 quilos e está usando a caneta? Então, gente, é uma coisa muito séria. E a minha preocupação agora nessa expansão foi ter ao meu lado profissionais corretos que eu possa indicar. E assim, é claro que não precisa fazer tudo dentro do consultório. Eu sempre indiquei para pessoas fora, e aqui nós temos na sala pessoas de muita qualidade e que são sérias no que estão fazendo. Mas você sabe se é médico, se não é médico? São questões básicas que vocês têm que perguntar e que as pessoas não perguntam e estão negligenciando. Acredito que você também tenha visto isso na sua clínica. Bastante, né? bastante. Eu acho incrível e ótimo a gente ir para essa questão das canetas, né? E Mitra, você também trabalha muito nessa área, atua muito de uma maneira muito séria, né? E eu acho que a gente tem visto tantos absurdos, né, pela internet, ou de indicações, ou de comprar o produto, e por aquela questão que às vezes você quer um resultado, mas você não quer esperar o tempo, você não quer se dedicar, você não quer fazer uma dieta e um processo. Mitra, eu quero te ouvir. Eu assino embaixo, né? Eu acho que a questão do acompanhamento ela é essencial, até porque, por mais que há indicação, às vezes, e às vezes até com acompanhamento profissional, não adianta só medicar, né? Independente até de tempo de resultado, principalmente quando a gente fala de alterações metabólicas, há um erro muito grande em relação à conduta alimentar, né? Então, se eu tenho um paciente, às vezes não é realmente aquele paciente que tem 20 quilos para perder, não é tantos quilos, mas ele tem ali uma resistência insulínica, porque às vezes tem genética para isso, às vezes é uma paciente que tem às vezes até não tem uma genética tão ruim em relação a perfil corporal,
mas metabolicamente o negócio não vai. Eu tenho um monte de pacientes que são atletas que correm para comer uma quantidade de carboidrato que não é o quanto ela gasta. E a gente vê resistência insulínica em atleta que não tem sobrepeso, né? E é uma medicação que, independente da perda de peso, também traz benefício para a correção metabólica da glicemia. Mas acontece do paciente começar a usar a medicação, emagrece porque reduz volume alimentar, calorias, mas não se está reduzindo o nível, por exemplo, a nível necessário de redução de insulina, principalmente. Né? Então, não resolve. Resolve temporariamente enquanto eu uso a medicação. E muitas vezes eu preciso de uma dose muito maior do que o necessário, do que eu poderia estar utilizando, porque não há esse ajuste metabólico, nutricional, essa visão 360 graus. Né? Então, é essencial a gente ter realmente uma conduta pautada na individualidade. Não é para todo mundo, não é dose igual para todo mundo. A gente está num momento que está chegando as canetas europeias aqui, que é aquela Quick Pen, igual a gente tinha o Ozempic, o Wegovy, que você conta os cliques para personalizar a dose. Por enquanto, no Brasil, a gente só tem a opção 2,5, 5, 7,5, que são doses cravadas para cada caneta, é uma dose única. E existem pacientes que a gente precisa de doses intermediárias, e aí é onde entra o benefício da manipulação. É que a gente acaba oferecendo dentro do consultório, porque é o que legalmente pode também. Né? Não é o ideal o paciente fazer em casa, até porque pode acontecer erro de dose e a gente tem riscos relacionados ao uso da medicação. Mas existe hoje diversos tratamentos com uso de microdose, que são doses abaixo da dose padrão. Então, por enquanto, é possível dessa forma. Daqui a pouco a gente terá também as canetinhas aqui, aí o paciente pode contar os cliques com orientação para fazer. Mas é essencial o acompanhamento profissional, sem dúvida. E o controle, porque às vezes o paciente começa, porque ele até foi no médico, ele começou o tratamento de forma adequada, mas no meio do caminho, ele já não viu mais necessidade. Ele está tendo resultado, está achando que está indo bem, e esse acompanhamento se perde. Mas é necessário controle, especialmente laboratorial, para a gente conter e prevenir os problemas e os riscos. Eu acho que tem que ficar muito claro, toda vez que a gente fala nesse processo de emagrecimento, é que não tem receita de bolo. Enquanto você está fazendo o uso da medicação, você está mexendo em alterações metabólicas que ou estavam ali mal funcionantes, mais quietinhas e que podem acontecer de forma mais eruptiva, assim, mais explosiva, e que cada fase pode ter uma surpresa. Sim. Então, acompanhar em cada fase. E aí, muitos me perguntam, Roseli, por exemplo, na flacidez, é interessante que eu comece os tratamentos para flacidez antes de iniciar o emagrecimento? Espero perder tantos quilos para ir? Olha, hoje eu já posso dizer, pelo menos aí há 14, 16 meses de uso, de ter esses pacientes sem uso de emagrecedores, os meus melhores resultados, eles vêm quando a paciente começa comigo no mesmo mês que ele começa a perda de peso. Então, assim, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou trabalhar a parte muscular, que é a parte que puxa esse derretimento para baixo, então eu já suavizo isso. Vou fazer sustentação, ancoragem, estimular colágeno. Agora, começou a perder muito volume, a gente vai passar para as áreas de sustentação. Então, ao longo do processo do envelhecimento, existem fases que a dermatologia também vai agindo. E isso é importante porque, assim, a gente vê paciente que hoje eliminou 20 quilos, 15 quilos e o rosto dela tá lindo. E tá perfeito, ela tá fazendo a dose complementar de colágeno. É todo um trabalho que eu vou orientar e que, assim, tem que ter essa consciência. Você fala, mas então o tratamento vai ficar caro, né? Vai ficar caro, porque emagrecer não é só emagrecer, tem que ir na Nutri, tem que ir com personal, porque quem tá emagrecendo sozinho na academia também não consegue, porque tem que mudar o protocolo da atividade física e do treinamento. Então, não dá para falar que não vai gastar. Infelizmente, ainda é de pouco acesso, né? Para você fazer um trabalho completo dessa forma, mas para quem pode e que você que não consegue procurar um profissional que te dê o básico dessa orientação, já vai auxiliar demais. O que a gente realmente, como profissional da saúde, tem que muito bater na tecla é da necessidade desse acompanhamento.
Uma coisa que eu vejo muito de característica em vocês 4, porque eu conheço o trabalho das 4, é a questão da individualização. E vocês trouxeram muito, muito isso. Queria ouvir um pouco dentro. A Lu, passamos recentemente por uma questão que eu ganhei 5 quilos, de repente. De repente. Né? De repente. E aí ela falou, vamos entrar com a estratégia alimentar, assim. E foi em 40 dias, né, Lu? Poderia usar caneta, mas não via necessidade disso, não quis, não sou contra também. Mas ela olhou para mim, ela falou assim, Van, para você, dá pra... Então, assim, é olhar para o paciente. Eu queria ouvir de vocês sobre essa questão da individualização. Eu vou pautar esse ponto em específico, né, em relação à Vanessa. Barreira intestinal. Então, trabalhar a barreira do epitélio intestinal foi indispensável, porque tinha uma inflamação de baixo grau, mas tinha uma inflamação, até por conta de consumos de determinados alimentos. E álcool, podemos falar que eu não consumia muito, mas estava num momento feliz. Estava num momento muito feliz, muito descontraída, e ela estava assim, um pouco soltinha em relação ao álcool. E aí não tem jeito, o álcool ele realmente traz um desequilíbrio metabólico, e aí nós tratamos a barreira intestinal e desinflamamos, melhoramos muito essa condição, até a questão das escolhas. Sim. As escolhas diárias, atividade física. E deixamos muito claro a questão da caneta. Você quer caneta? Mas assim, é isso, isso, isso. Sim. Não, eu não quero, não sou contra. Sempre falou, não sou contra. Mas eu acho que eu consigo. E ok. Então, é importante ter essa conversa também com o paciente, como nós tivemos, porque você também precisa alinhar as expectativas. Porque existem muitas expectativas em relação às canetas. Só que a caneta, ela vai te trazer um benefício de emagrecimento, porém, ela pode te deixar doente também, que é o que a Mitra estava falando. Então, assim, ok, existe o emagrecimento, mas como que está esse pâncreas? Como que está o fígado? Como que está o intestino? Você vai sustentar isso depois que parar? Como que vai ser? Tive um caso de uma paciente que, assim, horrorizem-se vocês que trabalham dentro da clínica de vocês com essa ferramenta. A paciente comprou e recebeu em seringa. Vocês já viram isso? Receber em seringa? Isso é um alerta, né, Eu já vi paciente trazer de fora. Em seringa. Em seringa. Eu fiquei, de verdade, assim, horrorizada. Porque eu falei, como que se coloca algo no seu corpo sem saber de onde vem, como foi transportado? E aí é aquilo que você falou, né? Não é um paciente que não tem acesso. Não pode ter o acesso à medicação, a um acompanhamento médico. Não é. Mas aí está lá envolvida e acaba sendo seduzida por um grupo de pessoas e assim, ladeira abaixo. Quase que sarcopênica e, enfim, aí sarcopênica é você ter uma baixa taxa de massa muscular no seu corpo, que é o que dá sustentação aos seus ossos, né? Então, sem porque elas querem perder o peso e essas que fazem a automedicação, elas estão olhando a balança. Sim. Elas não estão olhando a bioimpedância, elas não sabem, né, qual é a taxa metabólica basal delas. Então, essa avaliação, ela não consegue ser feita se não for com um profissional. Você está falando sobre, eu não sou contra a caneta. Eu falo para as pacientes, para perder até 5 quilos, contra a caneta. A não ser que você tenha alguma disfunção metabólica e que isso impede você perder 1, 2, 3, 4, 5 ou 10. A caneta facilita, senão ela fica na sanfona. E aí, usar a caneta como uma muleta para perder 3 ou 4 quilos, porque você sabe que não foi por acaso. Não. Eu, quando engordo, sei que é na viagem, que aumenta o índice de glicemia, aumenta meu carboidrato, bebida alcoólica, não vou fazer atividade física. Volta, ajeita tudo isso. Sim, não eu tem como. Eu falei pra Lu, eu sei o caminho de volta. Sim. Então, assim, eu não tenho por que não passar por esse processo. Mas, meninas, a gente precisa ir pro break, tá? A gente já volta. Hoje, Tricotar de Saúde, a gente vai ficar 3 programas aqui. Um break rapidinho, a gente já volta. É tão bom estar contigo.
Ei, você sabe que temos uma forte ligação, né? A gente acredita que isso acontece porque sempre fizemos questão de ouvir e respeitar a sua opinião. E focamos o tempo todo em produzir o melhor conteúdo possível para você. Inovamos, renovamos, criamos, conectamos. E isso fez toda a diferença para que os veículos que compõem o Grupo Tribuna alcançassem a liderança absoluta em audiência na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Todos eles, cada um no seu segmento. Você sabe que isso não aconteceu da noite para o dia. É preciso tempo e muita credibilidade para conquistar tanta preferência. Pois é, você conectado na gente e a gente conectado em você. Informação, entretenimento e compromisso com a região. Grupo Tribuna. Tudo nos conecta. Estamos de volta com o Tricotá, hoje falando sobre saúde integrada, mas saímos do primeiro bloco falando sobre muitos alertas, né? Que hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, a comprar as canetas, porém a gente acaba se perdendo nessa questão também da responsabilidade. E quanto... Acho que antigamente era o doutor Google, hoje é o doutor GPT, né? Quantas consultas... Eu já passei uma vez por uma conhecida, comentei que estava, né, a doutora Luciana era minha nutricionista, ela, não, eu faço minhas consultas no ChatGPT, ele me manda a minha planilha alimentar. Então, assim, eu acho que vocês, enquanto profissionais da área da saúde, é muito mais do que necessário a gente trazer esses alertas também, né? Thaís, você quer compartilhar? Olha, que nem eu acho que as pessoas, elas têm o acesso à facilidade de compra, às vezes de um produto, de um serviço, mas isso não está acompanhado de responsabilidade, né? Como os pacientes que eu tive no consultório que fizeram um tratamento dentário estético, um profissional que não era da área, que não era dentista. E na hora que vem, tipo, para eu arrumar, né, para eu realmente tratar, primeiro passo, fazer uma avaliação, pedir uma radiografia. Uma das pacientes tinham 4 ou 5 raízes escondidas. Ô, Thaís, e a gente precisa falar em qual profissional que fez o dente dela, que era uma manicure. Uma manicure. Né? Então, eu acho que assim, a gente... Até que ponto também as pessoas querem o resultado, buscam o resultado a todo custo, né? Qual é o custo da tua vida, da tua saúde? Mas a minha pergunta foi, por que você fez? Pra ficar bonita na foto. E não ficou. Além de tudo, ainda não ficou. Nem uma coisa nem outra. Não ficou nem bonito e nem saudável. Porque depois, para você tratar da maneira correta, não vai ser imediato. Sim. E aí você ainda tem que conversar isso, né? Olha, eu vou tirar, eu vou promover saúde, a cirurgia, tratamento de gengiva, que leva no mínimo 3 meses para você promover saúde, daí para pensar. Mas eles não querem, eles querem a estética rápida. Né? Isso, rápido, sem processo. Para ontem. Por exemplo, que nem você falou do paciente que, né, quer fazer botox, nunca fui no dermato. Não dá para fazer botox numa pele que não tem qualidade. Isso. Não dá para fazer uma estética numa pessoa com gengivite. Então, as pessoas querem tudo para ontem. Elas se comparam nas redes sociais. Elas buscam e muitas vezes, mesmo tendo ciência, eu acho que falta um pouco de responsabilidade com a própria pessoa de buscar o correto. Agora, puxando o gancho para a saúde 360, né? A gente vê uma busca muito grande hoje em dia, né? Vou trazer para vocês duas, mas também fiquem à vontade para contribuir, meninas. Vocês acham que essa questão da integralização, falei certo? É uma busca, é uma tendência ou é uma necessidade? Eu acho que é uma necessidade e hoje a grande maioria das clínicas que trabalham com metabolismo, emagrecimento, ela tem isso, fazer isso ou não fazer direito, né? Aí vai me perguntar, Roseli, mas você com tanto tempo em dermatologia, por que isso? Exatamente. Porque às vezes eu encaminhava para um profissional e quando eu deixava em aberto, você procure um endocrinologista, talvez ela não estava procurando o endócrino. Ela estava procurando alguém que oferecia esse serviço. Quando eu encaminho, procure o nutricionista, ela estava procurando o ChatGPT.
Sim. E aí eu não consigo entregar o resultado que eu espero porque eu tenho um organismo disfuncional. E aí como que eu recupero o cabelo dessa paciente? Isso também reflete no resultado do meu tratamento. Da sua área de atuação. Porque eu dou a medicação, mas aí o hormônio tá errado. Eu dou o produto para ele tomar, mas ele não faz a ingesta da comida da forma adequada. Eu dou um tipo de tratamento para flacidez e ele tá com uma outra disfunção e tá emagrecendo agora de uma forma acelerada. Então, tudo para mim tava ficando difícil e eu tava percebendo que eu não tava tendo controle. Porque não é só dar a medicação ou injetar o produto ali. Eu preciso de um organismo funcionante para que aquilo se mostre. Então, eu não consigo, ainda hoje, com 27 anos de formada, chegar uma paciente para mim com mancha, com a pele craquelada, ou então cheia de acne, e falar assim, quero fazer uma toxina. Para quê? Para ficar com a testa paralisada? Eu não consigo entender, porque para mim o bonito nem é a testa paralisada, é a harmonia desse rosto. Então, mas eu uso maquiagem, eu tô agora no skincare coreano, que são 35 camadas de alguma coisa. Hoje chegou uma paciente, né, falou, eu tô fazendo skincare coreano, doutora, tem 1 ano que eu não venho aqui na senhora, mas eu tô ótima. Tem muita gente fazendo isso. Aí, a hora que ela falou do skincare, como foi que ela falou? Do K-Beauty. K-Beauty, que é Korean Beauty. Aí doutora, eu estou fazendo. Como você faz? Aí era assim, eu não consigo nem descrever. Ela lavava, tonificava, passava um sérum de uma coisa, outro sérum de outro, depois outro. Eram tipo 10 itens de manhã e 15 à noite. Meu Deus. Primeiro, gente, vamos lá. Lava, tonifica, hidrata. Ponto. São 3 produtos. E numa noite uso o clareador, na outra o hidratante. Não é tudo no mesmo dia. Não, doutora, mas agora para usar o retinol, eu uso o Cicaplast. Desculpa o termo comercial, mas o pessoal sabe que é um produto gordurento. Para diminuir o efeito do retinol. Tá, o retinol é para fechar os poros, você usa um para abrir. Eu não consigo entender as dicas da internet. E aí eu fiquei pensando, eu falei, olha, você desculpa, eu nem sei, eu nem conheço muito bem, eu olhei os ativos, mas a concentração de cada ativo é tão pequena e a hora que você faz camada, não fica uma camada igual na roupa. A primeira pele, a segunda pele, a terceira e a jaqueta. Não, mistura tudo, gente. Um interfere com o outro, o pH de um não é do outro. Então, esquece isso. Eu não vou você vai passar comigo, eu não vou te dar skincare coreano. As coreanas estão lá, é outro clima, é outra pele, outra alimentação. É outro tudo. Outro tudo. E aí, pra que 35 camadas? Aí vem adolescente que tá fazendo skincare coreano com 39 camadas. É a mesma coisa do que o multivitamínico de A a Z, que um interfere na absorção do outro. Tem que ser um assim, gente? outro de outra forma. Então, esses profissionais do TikTok, das redes sociais, me desculpem, não vou fazer prescrição nas redes sociais. Pra que serve esse produto? Esse produto serve pra tal coisa. Isso não significa que ele serve pra você. E aí estão descobrindo novos produtos, retinal, que a gente já usa há tanto tempo, ácido retinóico, os derivados todos. Então, cada caso é um caso. Eu não vou tratar com injetável se você tiver uma qualidade de pele ruim. Você sabe disso, você sabe disso. E assim, pra mim, a alegria do mundo é ver a foto das redes sociais das minhas pacientes e ver pele brilhando, pele bonita, rosto saudável. Se tem um pouquinho de ruga ou se não tem, gente, faz parte. Exato. Eu acho que congelar o rosto não é mais o que era legal. O que era legal antigamente não é mais. Agora você tá com uma pele bonita, com uma pele com viço, com brilho, cabelo. Todo mundo perdendo o cabelo. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar aplique? Vai começar só a usar preso? O que a gente vai fazer com esse cabelo? Vamos voltar a ter naturalidade. E é isso que eu vou bater sempre. Eu queria trazer um outro tema que vocês falaram aqui sobre essa questão da internet, dos influenciadores. Nós falamos um programa sobre o quanto isso também influencia as crianças, as novas gerações, o quanto isso é perigoso. Mas eu queria entender e ouvir de vocês, como vocês, enquanto profissionais, acreditam que vocês podem contribuir, não para ir contra essa informação, mas porque não vai dar para ir contra. Mas a gente vê crianças hoje fazendo o skincare coreano, fazendo a maquiagem e não dá pra gente ir contra. Como que vocês acreditam que vocês podem contribuir para ir com essa informação mais certeira? Vai, Mitra.
Eu acho que é exatamente usando dos meios que a gente acaba usando hoje, das mídias sociais, para difundir aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente acredita. E isso também funciona, né? Isso, de fato, talvez não dê para exatamente abafar, mas é fazer o nosso barulho também do lado de cá. Né? E acho que essa é a melhor forma de contribuir. Acho que, nesse sentido, as redes sociais, a internet... é muito benéfico, né? E é como a Roseli falou, é informação, que é isso que a gente pode dar. Depois, na prática, o ideal é que a gente tenha essa individualidade, conscientizar também da necessidade de ter profissionais. Pelo menos é assim. Eu cresci já num cenário onde é isso. Com 11 anos eu já ia na dermatologista. Eu tinha lá as queixas, minha mãe me levava. Então, assim, a gente vai construindo isso também nas gerações. Sim. Né? Então, assim, minhas filhas, eu tenho o hábito, é isso. Eu vou levar qualquer coisinha, né? Vamos levar lá pra ver se é, se não é. Não fazer autodiagnóstico ou ir na onda realmente da internet. Eu nunca vou bater contra, não vou pegar um vídeo de alguém que fez e vou estar rebatendo em cima disso. Mas a minha orientação sempre é essa. No ano passado, em janeiro do ano passado, no Congresso Americano, foi colocado o nome para isso, que é cosmeticorexia. Que é como se fosse esse apego dessas crianças, normalmente entre 9 até 14 anos, com o uso exagerado do skincare e da maquiagem. Pra tirar a bolsa, nem bolsa que puro tem, colágeno, gente, né? aquela pele linda brilhando. Então isso foi colocado e para que a gente bata na tecla de que se existe a necessidade de oleosidade, um sabonete que combata essa oleosidade, um filtro solar à base de água, e são poucas coisas que esse adolescente, que essa criança precisa. E isso até para o paciente, eu tenho, como eu atuo muito nessa área hormonal e na mulher 35, 40 a mais, a queixa de oleosidade é bem comum. E assim, diversas vezes a pessoa já tá lá isso, usando assim, ou comprou uma miscelânea de produtos, não lava e usando um sabonete completamente errado. Então, assim, o básico as pessoas não fazem. O básico bem feito funciona. Né? E aí elas me trazem, porque eu peço sempre na primeira consulta para trazer uma foto de todos os produtos que ela já usa. E aquela que tem, assim, 5 tônicos, 5 sabonetes. Aí ela todos vencidos. Vencidos, e aí cada dia ela usa um. Aí eu falo, gente, mas pra que essa confusão? Guarda 4 e deixa um na bancada. Nós tivemos, o ano passado ou ano retrasado, um encontro das tricoteiras. E aí eu falei, a gente vai chegar em casa agora e tirar a maquiagem e tal. Uma, não está aqui hoje, falou, você chegando em casa, você tira a foto pra gente ver como que é a tua bancada do banheiro? Aí eu tirei. Ela falou, mas é só isso? Você fez um vídeo. Fez um vídeo explicando, e aí era isso. E era só isso, sim. Porque normalmente quem tem 5 sabonetes devia guardar 4 e usar aquele até terminar. Não tem que ficar intercalando. A não ser que seja um creme clareador noturno e um nutritivo. Um dia você clareia, no outro você nutre. Então, essas coisas pequenas não dá para ser compartilhado entre amigas e não é a mesma receita. Porque a coloração da pele é uma, enfim, é tudo muito diferente. E aqui é o nosso trabalho de fazer essa orientação. E eu sempre falo, mas e para quem não tem acesso e está assistindo a esse vídeo? Lavar, tonificar, vitamina C de dia e hidratante à noite. A pele oleosa precisa de hidratação? Hidratação à base de água. Hidratação é água. Nutritivo é para uma pele que precisa mais de creme, daquela coisa mais mantecosa. Mas é simples, fica bem, ela não requer tantos passos. As pessoas floreiam demais, gastam demais, de forma desnecessária, achando que estão economizando, economizariam se tivesse um profissional adequado para cada área. A Rô, eu falei isso pra ela também. O meu dia a dia eu não gosto, eu gosto de praticidade. E aí ela me passou uma vitamina C de manhã, um sabonete correto pra lavar, o creme da noite, ponto. A vida já é muita demanda, é muito protetor complicado. E ponto. Aí eu falei, nossa, é o básico bem feito com produtos corretos, né? E eu vou aqui pra Lu agora, porque a gente falou de internet, mas a gente precisa falar da nutrição na internet, das dietas milagrosas, como que você acha que você consegue contribuir? Vou até respirar. Uma respiração. Porque nós, nutricionistas, agora temos uma limitação, né? Saiu agora aí as reformulações do nosso conselho. E
Nós temos essa limitação, não podemos falar de tudo sobre tudo, mesmo estando dentro da nossa competência. Então, eu penso que o melhor que a gente pode fazer enquanto nutricionistas é orientar quem está ao nosso redor, orientar quem está à nossa frente na mesa, com o poder de educadora que temos, né? Nós somos educadoras, a cada consulta nós educamos um paciente. E eu acho que esse é o caminho, dar o exemplo naquilo que a gente pode, naquilo que a gente deve. A Roseli estava falando sobre os produtos, a quantidade de produtos, é fazer o básico bem feito, é beber água. Quantas pessoas não bebem água? E a gente tem que ficar sempre batendo na mesma tecla. Toda consulta, o quanto que você bebe de água, mensura para mim, em copinhos desse tamanho. 3 por dia. Não dá ela deu uma olhada assim pra mim, né? Você tá predisposta. não dá meio litro no dia. E aí como que esse intestino vai funcionar? Enfim, em relação à internet, é um jogo duro, né? Eu sei que na odontologia também é um jogo bem disputado, mas quando você trabalha com a verdade e com a ciência, você constrói. E eu sempre falo, gente, planeje, organize e execute. E quando você tem um bom profissional, é investimento. Assim, achei sensacional essa frase, porque você economiza muito mais tendo um profissional de confiança para te orientar em relação à sua alimentação, aos hormônios, em relação à sua pele, à sua saúde bucal, porque você vai ter um atalho com eles. Você não vai ficar batendo cabeça. E em relação à alimentação é isso também. Porque eu compro aquele ali porque é sem glúten, porque aquele ali que é sem lactose, porque aquele ali... Mas o que tem de fato ali dentro? Tem tantos ativos químicos que o teu nutricionista, que o teu companheiro de nutrição pode te ajudar. E pode te trazer o atalho. Não, aqui, olha, você não precisa desse alimento. Você simplesmente vai lá e pega esta comida e faz essa combinação. Destes alimentos. Uma vez eu comprei uma vitamina C na farmácia, eu achei que eu tava arrasando. A Luciana falou assim pra mim, joga no lixo. E eu falei exatamente eu tô arrasando, ela, não serve pra você, eu falei, não posso dar pra ninguém. Ela, não vai dar o tanto de corante que tem isso. Eu falei, tá bom, corante, eu só bicarbonato de achei sódio. que estava fazendo um bem pra mim. Não, eu falei, a vitamina C que você vai tomar, essa aqui que eu vou te prescrever. É lixo. E ela ficou indignada. E ela assim, mas sério, eu não posso dar pra ninguém? E se eu tomar na hora do almoço que nem um suquinho, né? Porque é efervescente. Não serve pra você, é pra ninguém, é no lixo. Isso é pra vocês verem que até a gente acaba caindo nessas armadilhas da internet. As pastas de dente clareadoras. Sim. Não clareia, doutora? Isso deveria ser um crime, porque aquilo ali é um abrasivo. Abrasivo. Sim. E ainda altera o pH da microbiota bucal, que já começa... Você para de usar, o seu dente fica mais manchado do que antes. Porque clareia, porque tem microesferas. Vai desgastando. E aquilo ali vai desgastando. Ela impede da mancha impregnar. Mas não clareia. O dente clareia de dentro para fora. Mas o caminho fácil tá ali na farmácia. Né? Tão simples, né? E uma pasta clareadora que Alguém não tá clareia. ganhando dinheiro com isso, você vê? Alguém tá ganhando dinheiro colocando ali produtos que tem venda à vontade e que são iscas fáceis. Porque parece um investimento barato. Sim, é o creme pro olho que, né, vai usar 15 dias, vai eliminar a ruga. A vitamina C, é a pasta clareadora. Então, por exemplo, eu me colocando numa situação do que eu posso fazer, é que nem você vai abrir o meu Instagram, doutora Thaís, dentista. Ali não vai ter dancinha do TikTok, não vai ter nada de moda. É um canal informativo. Que é isso mesmo. É para isso, entendeu? É trazer informação, orientação. Porque eu acho que o nosso papel é um serviço de formiguinha. Mas ele tem que ser feito. Não tem como não fazer, Não né? tem como não fazer. Meninas, pra gente finalizar, eu queria ouvir de vocês uma dica prática dentro da sua área de atuação, com tantas informações que a gente vê, algo que você pudesse falar para quem tá em casa, de repente não comprar essa pasta. Olha, não, eu vou dar uma dica que muitas pessoas se confundem. Sangramento gengival não é normal. Passou o fio dental, tá saindo sangue, escova o dente com um pouquinho mais de força, está saindo sangue, procure o cirurgião dentista. Muitas vezes as pessoas, por não ter a informação correta, podem achar que a mulher, quando está na fase menstrual, é normal que a gengiva sangre, ou porque também está numa outra, né? Não é normal. Sempre que algo sai do normal, você tem que procurar um especialista. Então, isso é um mito que existe. A minha gengiva sangra só quando eu passo o fio dental.
já tem algo de errado, procure o cirurgião dentista para ele poder te orientar. Ótimo. Doutora Luciana, eu não sei qual dica que você vai dar, mas eu queria saber se qualquer pessoa pode fazer jejum intermitente sem orientação. Jamais. Jamais. Mas não vou falar sobre o jejum. Tá bom. Eu vou falar sobre o intestino. Se o seu intestino é solto demais, se ele é preso demais, se sangra, se você tem dor abdominal, se você tem gases, se você fica com aquela barriguinha de baiacu que eu sempre falo, não normalize, procure orientação. Não acredite que só as fibras irão fazer o trabalho da motilidade do seu intestino para que você consiga evacuar. Porque também muita fibra sem água, de nada adianta. Muito ao contrário, vai piorar a sua condição. Então vai aumentar gases, você vai ficar mais entupidinho e não vai dar certo. Então é buscar orientação, se hidratar, exercitar, qualquer exercício, caminhada, corrida. Quando você entra em movimento, o seu intestino é estimulado também a entrar em movimento. Ótimo. Então é importante demais lembrar isso. Corrida, né, Mitra? Gosta de uma corridinha? Já que você está falando de movimento, a Mitra, ela treina às 6 da manhã, Mitra. Como que a gente... Uma dica prática para quem quer ter mais saúde, vai? Aí eu achei que você ia perguntar a dica para acordar às 6 da manhã. Eu tava louca por isso. Ela vai falar. Fala, Então vou dar essa dica. Ó, quando eu acordo às 7 e eu vejo a Mitra já foi treinar, eu vou rápido, Rô. Essa é uma dica. Segue a Mitra. Seguir quem acorda cedo. Essa realmente entendeu? pode ser. Porque eu penso assim, eu tô acordando às 7, a Mitra tem 2 filhas já pequenas, voltou. Ela já voltou. Eu me arrumo rapidinho e vou. Não, mas o primeiro ponto, inclusive, pra gente acordar cedo e ter disposição para fazer qualquer coisa é ter um sono de qualidade. Aí, alterações de sono, desde o pegar no sono, que seria insônia, quanto acordar no meio da noite, isso tá falando que é normal, também não é normal. Ficar despertando, sono muito leve, qualquer barulhinho. Ou às vezes acorda para ir ao banheiro, mas tem dificuldade para voltar a dormir. Também nada disso é normal. E mostra uma alteração na qualidade de sono que vai alterar hormônios, concentração, cognição, memória e a disposição, obviamente, no começo da manhã. Então, o primeiro ponto é identificar, né? E aí, sim, é procurar ajuda para tratar e melhorar a qualidade de sono é essencial. Então, é ciclo circadiano, né? Dormir com tudo apagado, começar por aí. Banho nem muito quente antes de dormir, porque o muito quente também altera a forma como o nosso corpo vai regular a temperatura. Então, é banho morno. Não precisa ser gelado, obviamente, porque desperta. Mas banho muito quente é ruim para a indução do sono. Comer muito próximo da hora de dormir também não é recomendado. Então, tudo isso começa a melhorar a qualidade do sono. Ótimo. Nós fizemos um programa falando sobre qualidade de sono e eu acho que está na hora da gente fazer mais um, né? E aí, vamos trazer esse tema. Esse vou ter que participar. Tá. Porque se tem bruxismo também, Tem ronco. procura o dentista. Vamos bruxismo falar. e ronco. Doutora Roseli, é a sua fala final. Deixa uma dica para ter uma pele linda, uma saúde incrível e obrigada por você estar aqui. Agradeço. Não, eu acho que tem que ficar mesmo muito, muito forte essa... Não é só a pele pela beleza. É a pele por uma questão de saúde, né? Então, é o nosso maior órgão e ele reflete exatamente o que a gente tem por dentro. Então, se você não consulta o seu dermatologista, não tem dermatologista para chamar de seu, você precisa ter um, porque o dermatologista, além de fazer a parte de beleza, que ele é muito lembrado porque isso traz realmente, é o que mais é falado na rede social, ele é o que vai te orientar de forma correta para que você tenha um skincare adequado para o seu caso. Então, se você segue alguém que é algum doutor ou alguma doutora que manda todas as informações de use isso ou use aquilo, vai lá na farmácia junto com ele, isso dá um super engajamento, mas isso é verdade para você ou isso é gerar conteúdo para a internet? Então, fica aí, em vez de dica, um ponto de interrogação. Maravilha, obrigada pela participação, parabéns por esse novo momento na clínica, que eu tenho certeza que vai ser de ainda mais sucesso. E volte sempre, tá? Pode deixar. Muito obrigada, meninas. Obrigada pela participação de vocês. Ótimo. Era um programa que a gente podia ficar aqui, 3 horas falando, mas obrigada. Um beijo pra você e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.